quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de número 44 da disciplina de História. Hoje a gente vai dar continuidade aí ao estudo sobre os exploradores de Santa Catarina. Então essa é a parte 2. Então os objetivos dessa aula são retomar aí os nomes dos principais exploradores de Santa Catarina no século XVI, analisar as rotas e fatos acerca de Sebastião Caboto e Álvar Nunes Cabeça de Vaca. Então, os materiais para essa aula, lápis, caneta, borracha e o caderno de história. No ano anterior, você começou a estudar aí sobre os principais exploradores que chegaram em Santa Catarina no século XVI, que foi aquele período em que o Brasil ele foi descoberto pelos portugueses. Até então não se sabia dessas terras, tá? Se deduzia, mas não se tinha certeza acerca dessas terras e eles começaram a chegar e começaram a fazer exploração. Mas no início foi lá em cima, lá no Nordeste brasileiro. Só que alguns exploradores chegaram nesse mesmo período aqui mais no sul do Brasil, tá? Isso é algo, quando a gente estuda a história do Brasil, a gente estuda mais ali a região Nordeste, a região Sudeste, a região Sul não se estuda tanto sobre isso, tá? Mas estamos em Santa Catarina e vamos compreender como que aconteceu essa exploração, quem foram esses principais navegantes aí. Então, na aula anterior, a gente estudou sobre dois navegantes, o Gonneville e o Juan Dias Solis, e hoje a gente vai estudar sobre outros dois navegantes, que são o Sebastião Caboto e o Álvar Nunes Cabeça de Vaca. Então, começando com o Sebastião Caboto. O Caboto, ele nasceu lá em Veneza, em 1476, e ele faleceu em Londres, em 1557. Ele foi um navegador aí do começo do século XVI, que explorou parte da América. Tá? Então, vamos considerar aqui o continente americano. No começo, ele explorou a costa da América do Norte, a margem da Flórida, a foz do rio São Lourenço, no atual Canadá. Então, lá nos Estados Unidos até o Canadá, ele fez uma exploração ali nessa costa, tá? Na praia ali da América do Norte. Mas ele também veio aqui para a América do Sul, ele era bem aventureiro. No dia 5 de abril de 1526, partiu do porto de Cádiz, lá na Espanha, uma expedição liderada pelo Sebastião Caboto, que tinha o objetivo de passar pelo sul da América para chegar até a Indonésia. Tá? Então, se tinha esse objetivo, a ideia já era passar aqui pelo sul da América, que é onde nós estamos. Nós estamos no sul do Brasil, temos Rio Grande, temos Uruguai e acabou a América. Entretanto, quando estavam nas costas brasileiras, eles escutaram muitos relatos de que era possível chegar a fabulosas riquezas navegando pelo Rio da Prata e decidiram explorar o interior daquele curso d'água. Tá, então a ideia era só passar por aqui e ir para a Indonésia. Mas quando eles conversaram ali, né, tiveram contato com indígenas, eles ouviram falar que poderia se obter muitas riquezas aqui no sul do Brasil, ali no caso no Rio da Prata. Então eles decidiram ficar um pouquinho mais para ver se eles encontram aí algumas riquezas. Sobre o Sebastião Caboto, existe-se uma hipótese acerca da relação dele com o nome do nosso estado, Santa Catarina. O que acontece? Santa Catarina recebe esse nome e há duas hipóteses sobre esse nome. Pode ser até que as duas estejam certas, tá? E uma dessas hipóteses é que o Sebastião Caboto, o nome da esposa dele era Catarina de Medrano, tá? A Catarina de Medrano, ela era muito devota, muito católica. Então, ele nomeou o estado, essa região, de Santa Catarina. É uma possibilidade. Assim como é uma possibilidade o nome da padroeira do nosso estado, Santa Catarina de Alexandria, que a gente vai abordar, inclusive, na próxima aula. Tá, mas por que ela é nossa padroeira? A gente vai estar abordando sobre isso. Então,
pode ser que o Sebastião Caboto tenha dado esse nome, aí o nome do nosso estado. Ok, pessoal? Então, agora a gente vai falar sobre o Álvar Nunes Cabeza ou Cabeça de Vaca. Aqui está uma questão que eu falei na aula anterior, que é quando a gente não tem certeza muito aí sobre dados sobre pessoas específicas da história, porque não tem relatos exatos, não tem documentos que comprovem totalmente isso. Então, o Cabeça de Vaca, ele nasceu entre 1488 e 1492, nesse período ali. E ele faleceu em 1558, 1560, não se tem certeza total, tá? Foi entre essas épocas aí. Ele foi um conquistador lá da Espanha, tá? Já trabalhamos aí sobre a Espanha também, já vimos acerca do Tratado de Tordesilhas, né? Que separou aí a América Portuguesa e a América Espanhola. Ele viajou à América 2 vezes, tá? Gostava de se aventurar bastante também. A primeira vez foi em 1527, em uma expedição para o território da Flórida, lá nos Estados Unidos, tá? Aqui a gente está falando do lado da América do Norte, que era inclusive, né, uma região pertencente à Espanha, porque o Tratado de Tordesilhas, ele dividiu aí a América em 2 partes, uma pequena parte ficou para Portugal e uma grande parte ficou para os espanhóis. Sobre essa jornada, ele escreveu um livro, então a gente pode dizer que o Cabeça de Vaca, ele também era, além de um conquistador, de um navegante, ele era escritor também. O nome desse livro, né, em espanhol, né, o original, La Relación, né, que significa a relação. Esse livro foi publicado em 1542, né, ainda ele era vivo na época. E atualmente esse livro ele é conhecido como Naufrágios, tá? Então, quando foi publicado originalmente, é a relação. E hoje, esse livro ainda existe, mas com esse nome Naufrágios. Galera, aqui eu trouxe para vocês o livro, tá? Uma edição bem recente do Cabeça de Vaca, Naufrágios e comentários, né? Porque ele vai estar comentando sobre essas viagens que ele faz. E eu trouxe aqui para vocês um pouquinho sobre o que ele comenta acerca dos indígenas, tá? Então, Cabeça de Vaca nos apresenta sua percepção acerca dos índios. Analise abaixo. Então, aqui ele vai comentar no livro dele como que ele viu, né? Como que foi esse relacionamento inicial com os indígenas. O primeiro contato no qual os índios explicam e guiam os espanhóis para Apalache, Cordilheira da América do Norte, local supostamente com indícios de ouro. Cabeça de Vaca relata nesse trecho que os índios eles não foram agressivos e com a ajuda de um tradutor os ajudaram a chegar até lá. Então aqui a gente nota como os indígenas, né, apesar de, claro, a gente tem indígenas que tiveram uma resistência maior e outros indígenas que foram mais amigáveis com os conquistadores europeus. Aqui ele cita, quando ele faz a primeira viagem dele ali para a América do Norte, tá? Ele cita justamente essa ideia, né, de que os índios foram amigáveis, que eles precisavam chegar até um determinado local. Esse local havia ouro, então os indígenas ajudaram eles a chegar nessas terras, né, com o auxílio aí de um tradutor, né, porque obviamente as línguas eram diferentes. Galerinha, alteridade de Cabeça de Vaca. O que acontece aqui? Ele, nos relatos dele, ele vai estar falando sobre alguns elementos, algumas coisas que ele visualizou, mas que não fazem total sentido. Então acredita-se que ele sofreu, né, com um certo probleminha, um empecilho chamado alteridade. É sobre isso que a gente vai trabalhar agora. Um detalhe, né, que deve ser lembrado nas crônicas de Álvar Nunes é a maneira como ele relata e tenta descrever as maravilhas que ele via na natureza, os animais e tudo mais diferente do seu lugar natal.
Tá? Então, quando, né, ele fazia esses relatos, criou o livro dele, publicou o livro dele, ele trazia, obviamente, como era o contato com os indígenas, mas ele também buscava destacar todo esse conceito, né, tudo que ele estava vendo de novo. Era um mundo novo, ele vivia só na Europa, de repente ele vem para a América, um local habitado apenas por indígenas, com uma tecnologia muito menor do que se tinha na Europa. Então ele buscava descrever tudo isso, né? Principalmente sobre a natureza, que era o que ele mais visualizava. O autor descreve ter visto, olha só essa parte, leões e outros animais e plantas que não existiam na natureza do local. Tá? Então ele descrevia ali que ele visualizava animais, como por exemplo leões e alguns tipos de planta, mas que são elementos, né, animais e plantas que não existiam naquele local, na América do Norte ou mesmo aqui na América do Sul. E a partir disso, foi percebido essa questão da alteridade do cabeça de vaca. Esse conceito aí de apresentar a visão de um mundo completamente desconhecido, né? Você está visualizando uma coisa, mas você descreve como se fosse outra, ou você está realmente visualizando aquilo, utilizando os conceitos prévios e formas de imaginação que não são desse mundo, é um conceito conhecido como alteridade. Então, o cabeça de vaca, ele tinha essa alteridade, então ele visualizava coisas e, né, acabava modificando, né, acreditando que era uma coisa, mas na verdade era outra, tá? Então, nos relatos dele, ele descreveu muitas coisas que estavam na natureza para ele, mas que na verdade não estavam lá. Segunda expedição na América. Após ter sido nomeado governador da província do Rio da Prata e do Paraguai, tá, aqui no sul da América, né, ele foi nomeado aí, então ele era um governante também. O cabeça de vaca tinha aí 1000 profissões. Cabeça de vaca voltou para a América em 1540, a fim de restabelecer o assentamento de Buenos Aires. Tá, então ele voltou aqui para estabelecer uma boa relação aqui no sul americano. Na sua segunda visita, cabeça de vaca ele desembarcou nas terras onde hoje pertencem ao Brasil, tendo chegado à ilha de Santa Catarina, né, se nomeava a ilha de Santa Catarina, onde desembarcou com 250 homens e 26 cavalos e começou a sua jornada aí no sertão brasileiro, atravessando o caminho do Peabiru. Lembra que a gente já falou, né, sobre esse caminho aqui no sul da América, que foi muito utilizado por indígenas, por exploradores, inclusive pelo cabeça de vaca. Nesse caminho foi o primeiro europeu a descobrir as cataratas do Iguaçu, já comentamos sobre isso, né? Então foi ele que descobriu no sentido primeiro europeu que chegou aí às cataratas do Iguaçu. As cataratas do Iguaçu, ele é um conjunto aí de 275 quedas de água no Rio Iguaçu, que fica entre o Brasil, lá no Parque Nacional do Iguaçu, e na Argentina, tá? No Parque Nacional do Iguaçu, né? Aí se tem outra língua. A área total de ambos os parques corresponde a 250 mil hectares de floresta subtropical e é considerada aí patrimônio natural da humanidade. Então é uma imensidão na natureza. Foi o Álvar Nunes Cabeça de Vaca, o primeiro europeu a chegar, né, a descobrir essa maravilha natural que se encontra aí ainda hoje e sempre vai estar aí no Brasil. Então, galerinha, agora vocês concluíram essa lição, vão estar executando aí algumas atividades sugeridas aí sobre esses exploradores europeus. Até a próxima e bons estudos!